Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos ao nosso Deus por, após uma semana de trabalho, nós estarmos aqui na sua presença para juntos nós prestarmos esse culto e adoração ao nosso Deus. Os irmãos devem saber o que é uma fábula. Fábula é uma narrativa que conta história de animais para trazer algumas ilustrações para a vivência dos seres humanos. E de fato os animais, eles muito nos ensinam, não é isso? E existe uma narrativa, uma história do vagalume e da serpente. O vagalume todo mundo deve conhecer, principalmente quem morou no interior. É aquele grilinho, é isso que pisca. E à noite, quando nós estamos passando, de longe a gente vê o piscar do vagalume, aquela luzinha verde. E nessa narrativa diz que uma serpente, ela perseguia esse vagalume. E o vagalume, um dia já cansado de correr dessa serpente, ele perguntou a ela, ele disse a ela: eu posso te fazer 3 perguntas? E a serpente disse: pode fazer, de todo jeito eu vou te devorar mesmo. E a primeira pergunta foi: por acaso eu sou sua presa? E a serpente disse: não. Por acaso eu fiz alguma coisa por você? A serpente também disse: não. Então por que você quer me devorar? E a serpente então diz: é porque a sua luz, o seu brilho me incomoda. Nesta manhã nós vamos falar sobre o protagonista da igreja em 2023. Nós sabemos que em todas as instituições se busca o protagonismo, mas às vezes o protagonismo, que é um lugar de destaque, ele é interpretado pelas pessoas de maneira errada. Numa empresa, por exemplo, o protagonista da empresa deve ser o nome da empresa, e não as pessoas que trabalham na empresa. Mas muitas das vezes as pessoas brigam entre elas, discutem, querem buscar posições dentro da empresa, querem buscar protagonismo. Se não for elas que estiverem na frente, não serve. Então, as instituições, muitas das vezes, elas acabam falindo quando as pessoas que estão ali buscam o protagonismo para si, são egoístas, não vê a empresa como aquela que tem que ser a protagonista, aquela que tem que ser vista pelas pessoas. Na escola, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a escola também é um espaço. Eu, por exemplo, trabalho na EMEF, Dr. José Augusto César Salgado. Quem que tem que ser o protagonista da escola? É o nome da escola. Todos que estão ali devem de fazer o melhor para que as pessoas, a comunidade e todas as pessoas, quando ouvem o nome da escola, eles se alegram, porque ali é uma instituição em que tem bons profissionais, em que as pessoas trabalham realmente para erguer, para representar essa bandeira do Dr. José Augusto César Salgado. Mas muitas das vezes dentro dessa instituição que eu estou falando, escola, as pessoas são egoístas às vezes. Elas querem buscar o protagonismo.
é elas que querem estar em evidência, é elas que querem ser a referência. E numa escola, nem todo mundo pode ser tudo. Nós, por exemplo, no final de ano, quando existem as formaturas, aí os estudantes escolhem alguns professores para serem os paraninfos. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, tem cerca de 80 professores. Os 80 professores não podem ser o paraninfo, é um ou outro. Então, a pessoa que é escolhida como paraninfo, ele vai lá para representar a instituição, para representar o corpo docente, para representar todos os alunos, para representar a instituição. Mas muitas das vezes aquele que não foi chamado para ser o paraninfo, nem na formatura ele vai, porque ele que queria estar em evidência. Então nós vemos as pessoas, elas são egoístas, é elas que querem estar em evidência, é elas que querem ser os protagonistas. E numa instituição escolar, todas as pessoas que ali trabalham, as tias da limpeza, as que fazem a merenda, os vigia, os docentes, os profissionais da secretaria, é um corpo de pessoas que representam o nome Dr. José Augusto César Salgado. Então, uma instituição não pode ter um nome específico de alguém que está ali dentro, mas todos devem de representar a instituição. O protagonista tem que ser a instituição. É o nome Salgado, lá a escola é conhecida como Salgado. É o nome Salgado que tem que ser aí na comunidade bem visto pela comunidade e pela sociedade. A instituição religiosa também não é diferente. Na instituição religiosa tem os membros, tem os consagrados. E quem é o protagonista da igreja? Às vezes nós queremos ser o protagonista. Se eu não cantar, se eu não pregar, se eu não fizer isso, eu fico triste, eu me aborreço. Mas quem é o protagonista da igreja? Quem foi o protagonista da igreja em 2023? É sobre isso que nós vamos pensar nesta manhã. Eu quero começar aqui pensando com os nossos irmãos sobre a questão do nosso nascimento. Todos nós nascemos para brilhar. Todos nós nascemos para ser luz. E é por isso que aqueles que são luz, assim como o vagalume, ele incomoda as pessoas. E todo ser humano nasceu para isso, para ser luz. Quando nós vemos lá na palavra de Deus, essa expressão para mim ela é a maior expressão sobre o nascimento de cada ser humano. Quando o anjo disse à mulher: pois tu conceberá e dará à luz ao filho, e chamará o nome de Jesus. Dar luz significa trazer a luz para o mundo. Ou seja, a expressão do anjo está dizendo que aquela mulher, ao dar a luz, ela estaria trazendo luz para o mundo. E de fato, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. E nós que aqui estamos também, nós somos luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Dar a luz significa isso, trazer luz para o mundo. Então nós estamos aqui nesse mundo para isso, para brilhar essa luz na sociedade. E no livro do profeta ele disse, usado por Deus: a todos que chamei e os que criei para a minha glória.
Nós fomos criados para a glória de Deus. Só que a glória não deve ser vista para nós, mas a glória deve ser para Deus. O texto diz: a todos os que chamei, os que criei para a minha glória. A glória é de Deus. Então nós começamos a entender aqui, na nossa mensagem, que muito embora nós sermos atribuídos como sendo luz, a glória vai para Deus. Jesus, quando esteve aqui, ele disse lá no Novo Testamento, quando ele disse que vós sois a luz do mundo, ele diz: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vocês. Não, para que veja as vossas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Amém. O protagonista então não é você. O protagonista então não sou eu. O protagonista sempre tem que ser Deus. O que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Ele é o protagonista. Nós vemos também nas famílias. E quando eu falo nas famílias, eu penso, por exemplo, na história de José. José do Egito, a Bíblia diz que ele teve um sonho. E o sonho de José, ele foi um sonho que causou inveja aos seus irmãos. Quando ele vê lá, fala sobre a lua, fala sobre o sol, as 11 estrelas, onde o sol representava o pai de José, a lua representava a mãe, as 11 estrelas representavam os irmãos. E naquele sonho, Deus estava querendo dizer para aquela família: olha, da família de vocês, eu vou tirar uma pessoa, essa pessoa vai ser José, e eu vou colocar ele em determinado lugar, e ele vai governar o mundo, ele vai governar o Egito. Aqueles irmãos, naquele momento, eles poderiam ter se alegrado, eles poderiam ter ficado felizes e dizer: nossa, que bom, que é da nossa família que vai sair um governador, que bom que é da nossa família que vai sair alguém para nos representar no Egito, no país que nós moramos, que bom. Mas não foi assim. Os irmãos de José tiveram inveja dele. Os irmãos de José tentaram tirar a vida do próprio irmão, porque não quiseram ver ele brilhar. Porque talvez eles pensaram: não, mas espera aí, eu sou o mais velho da família, e quem vai ser o protagonista vai ser o mais novo, vai ser o meu irmão. Mas é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe as pessoas que Ele quer que represente Ele aqui na terra. E José foi chamado. E os irmãos invejaram de José. História como essa se repete no mundo em que nós vivemos. Em quantas famílias que existe em que os irmãos entre si não querem ver o bem uns dos outros, quando sabe que o irmão está crescendo, está sendo bem sucedido, Deus está abençoando a vida deles, isso é para os irmãos uma tristeza, uma dor, porque eles não querem isso. Inveja e cobiça é o que eu disse para os irmãos. Cobiçar é você querer o que é do outro. Invejar é você não querer o que o outro tem. E a Bíblia diz que os irmãos invejaram. Por quê? Porque eles não queriam que o seu irmão fosse governador.
Quantas pessoas têm inveja dos seus irmãos, porque não querem que eles evoluem, porque não querem que eles prosperem, porque não querem que as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Quantas pessoas têm inveja, inclusive, quando eu falo irmão, a gente também pode pensar num contexto religioso, de um irmão que tem inveja do outro, porque Deus está abençoando a vida dele. Mas eu queria dizer para os irmãos, que o mesmo Deus que abençoa lá, Ele também abençoa cá. E nós não precisamos de ter inveja de ninguém, porque a inveja é contra os princípios da palavra de Deus, e a inveja nos leva à condenação, porque os invejosos não herdarão o reino dos céus. E aqui os irmãos de José, eles tiveram inveja de José. Só que, irmãos, inveja é você não querer que o outro tenha. Mas quando Deus quer que você tenha, aquele que quer que você não tenha, a palavra dele não subsiste à palavra de Deus. Porque Deus quer que você tenha. Porque as promessas de Deus que Ele dá para você, para a sua vida, elas não são bloqueadas por olho gordo. Elas não são bloqueadas por pessoas que têm inveja de você. O que Deus tem para a sua vida, Deus vai te dar. E José, a Bíblia diz que, muito embora os irmãos dele invejaram da pessoa dele, Deus foi com José. Ele passou por vários bocados, por várias dificuldades, esteve preso. Mas Deus é aquele Deus que fez o seguinte: tirou José de lá da cova e colocou lá no trono do Egito para ser o governador. Para ser o que os irmãos não quiseram. José vai governar sobre nós? Não. Mas se a promessa de Deus é essa, a inveja, o bloqueio das pessoas não impede a promessa de Deus. E José se tornou o governador do Egito. E ele abençoou a vida do seu pai, abençoou a vida dos seus irmãos, até mesmo aqueles que tiveram inveja dele, que não queria que ele adentrasse ao trono. José abençoou a vida dos seus irmãos. E mais do que isso, José perdoou. Aleluia! José perdoou seus irmãos. Isso é muito lindo. E nós aqui, irmãos, dando sequência aqui, nós observamos aqui a história de João. João, ele veio na frente de Jesus. Jesus veio depois. João teve o privilégio de dizer para as pessoas, talvez as pessoas já achavam que João era tudo, já achavam que João era Jesus que haveria de vir. Aí João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. É Ele que é o protagonista. Vocês estão achando que é eu, João Batista, que vim na frente como precursor? Não, não é eu, João Batista, é Ele. Aleluia. Que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós encontramos mais adiante lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde ali está dito, as pessoas, os discípulos, ou melhor dizendo, no livro de João, onde João estava batizando. E quando João batizava, João não batizava em nome dele. João fazia o batismo de acordo com os princípios da palavra de Deus.
E quando ele chamava as pessoas para serem batizadas, ele não dizia: olha, vem ser batizado no meu nome. Ele diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor. O protagonista é ele. E aí os discípulos de João disseram: João, você veio primeiro, você veio na frente. E eu estou percebendo que os discípulos de Jesus estão batizando mais do que os seus. E aí mais uma vez João dá uma lição de humildade. Mais uma vez João mostra que o protagonista não é ele. O protagonista é Jesus. João diz para aqueles discípulos: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é o protagonista da igreja em 2023? Como que nós estamos aqui como cristãos? Será que nós estamos dizendo: olha, o pastor Antônio está pregando mais do que eu, estou colocando ele mais vezes no rodízio do que eu? Outro diz: não estou colocando eu. Outro diz: eu não estou tendo oportunidade para cantar. Aí vem um visitante na igreja e a gente dá oportunidade para ele. Como diz a Bíblia, a gente tem que honrar aqueles que estão de fora, porque nós estamos aqui todos os dias. E será que nós estamos com inveja, com ciúme? O trabalho que nós realizamos, que nós fazemos na igreja, é para nós nos aparecermos? Ou o protagonista tem que ser Jesus? É uma pergunta que eu faço para todos nós. O protagonista da igreja no ano de 2023 não foi eu, nem menos o pastor Antônio, nem menos o irmão mais humilde que senta lá no fundo da igreja. Não. O protagonista da igreja foi Jesus. E ele usou cada um de nós para fazer a obra. Mas o que nós precisamos de fazer é tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus. Não busque glória para si. Busque a glória para Deus. O culto hoje foi uma bênção. Não é porque o pastor Antônio pregou, não. O culto hoje foi uma bênção. Deus usou o pastor Antônio. Outro dia eu estava lá no Taiaçupé, no domingo que eu não estive aqui. Estive à noite lá na igreja do sétimo dia. E alguém diz: o culto à noite foi uma bênção. Né? Foi até o Luiz Miguel que tinha pregado, mas foi uma bênção. O pregador foi uma bênção, porque Deus foi na vida do Luiz Miguel. Foi uma bênção, porque Deus usou os irmãos aqui para cantar, para pregar, para dirigir. O protagonista tem que ser o nosso Deus. Então aqui nós vemos aqui João, ele dá essa lição de humildade, né? Não, eu não sou nada, não. Quem é tudo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no texto em que eu li, Paulo ele vê a igreja de Coríntios. Parece que a igreja de Coríntios era tão problemática que aqui no capítulo 1 de Coríntios, e alguns versículos, ele fala que havia inveja, contenda entre os irmãos. Aí um dizia assim: eu sou de Apolo. O outro diz: eu sou de Cefas. O outro diz: eu sou de Paulo. E o outro diz: eu sou de Cristo. Paulo diz: porventura não sois carnais? Quando nós estamos tendo o ser humano
como nosso favorito, principalmente na igreja, onde o protagonista tem que ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos sendo carnais. E aqui no texto em que eu li no capítulo 3, da primeira carta aos Coríntios, mais uma vez o apóstolo Paulo, ele entra na mesma questão. Agora ele cita duas pessoas, Apolo e ele, que é Paulo. Uns estavam para o lado de Apolo. Talvez Apolo era um pregador eloquente, talvez Apolo era uma pessoa entusiasmada, pelo que a gente percebe, e Paulo era um pregador mais doutrinador. E aí uns ficavam para o lado de Apolo, outros ficavam para o lado de Paulo. E aí Paulo chama a igreja de Corinto e diz: olha, eu plantei, Apolo regou. E o interessante é que no versículo seguinte Paulo fala: olha, nem eu e nem Apolo somos coisa alguma, porque o crescimento quem dá é o Senhor. Não adianta, irmãos, eu vou lá na minha terra, jogo uma semente, eu planto. Não adianta eu ir lá e jogar água, eu fiz as duas coisas. Mas se Deus não fazer crescer, a semente não germina, a semente não dá fruto. Trazendo isso para o lado espiritual, se Paulo, se Apolo fazem a obra, pregam, evangelizam, mas se Deus não atuar com o Espírito Santo na vida desses irmãos, no coração das pessoas, não dá fruto. Então não adianta nós muitas das vezes dar prioridade para esse ou para aquele. A prioridade tem que ser o Senhor. Por isso, irmãos, que quando você estiver na sua casa, você olhe para que no final da semana, o culto da manhã, o culto da noite, o culto do domingo à noite, que Deus use o pregador, independente de quem seja que vai ocupar esse púlpito, que Deus possa usar ele, e o protagonista é Deus. Quando nós estivermos pregando, essa glória que vocês dão não é para mim, a glória é para Deus, a glória é para Deus. Toda honra, toda glória, todo poder pertence a Deus. Nós observamos sobre a origem de todas as coisas. Quando nós entramos dentro do estudo dos pré-socráticos, onde eles buscavam o arché, que é a origem de todas as coisas, aí nós encontramos vários filósofos. Tales de Mileto diz que a origem de todas as coisas, segundo ele, é a água. Aí nós vamos continuando estudando. Aí Anaximídides, ele diz que a origem de todas as coisas é o ar. Aí nós vamos continuando estudando. Aí Pitágoras diz que a origem de todas as coisas é os números. Aí nós encontramos o filósofo Heráclito, e ele diz que a origem de todas as coisas é a guerra. E nós continuamos estudando outras pessoas, o Demócrito,
Ele diz que a origem de todas as coisas é o átomo. E nós vamos percorrendo vários filósofos, onde eles vão em busca do axé da origem de todas as coisas. Um diz que é a água, outro diz que é o fogo, outro diz que é o ar. Mas nenhuma dessas respostas estão corretas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe um personagem que ele não é só filósofo, ele é mais do que um filósofo. Ele é um profeta, ele é um homem de Deus, ele é um salvador. Ele foi uma pessoa considerada semelhante a Cristo. O profeta Moisés. O profeta Moisés, ele dá a resposta certa sobre a origem de todas as coisas. E lá no início da Bíblia ele disse: no princípio criou Deus o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Então o protagonista não é o ar, o protagonista não são os números, o protagonista não é a água, o protagonista não é a guerra, o protagonista de tudo isso é Deus, porque Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. O vento que está soprando é criação de Deus. A água que existe no mundo é criação de Deus. O sol, o ar, todas as coisas. Dá uma resposta certa. Moisés, em busca desse axé, da origem de todas as coisas, deu a resposta certa. Deus é o princípio de todas as coisas. Quando é lá no Novo Testamento, João também aprendeu isso. Talvez João tenha ouvido de vários personagens, filósofos, entre tantas outras pessoas, sobre a origem de todas as coisas. Mas João também aprendeu com Moisés. E aí no Novo Testamento ele diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. Portanto, meus queridos irmãos, se Deus é o protagonista de todas as coisas, Ele é o protagonista da sua vida. Ele é o protagonista da minha vida. Estamos terminando o ano de 2023. Você não conquistou nada. Eu não conquistei nada. Deus é que esteve conosco para nos ajudar a conceder todas as nossas conquistas. Deus é o protagonista das nossas vidas, das nossas conquistas. Por isso que lá no passado, quando o povo atravessaram o Jordão, pegaram a pedrinha, não é para falar para ele, para chegar lá no futuro, falar assim: olha, nós passamos o Mar Vermelho na braçada, nadando. Não, as pedrinhas para dizer assim: olha, nós atravessamos o Mar Vermelho seco, porque Deus abriu o Mar Vermelho. A nossa vitória foi por causa que Deus abriu o Mar Vermelho e nós atravessamos. Você está vendo essa pedrinha aqui? Isso aqui é para mostrar para vocês, meus filhos, como que foi a nossa vitória. Não foi por nós, foi por Deus. Ele foi o protagonista. Por isso que Samuel, depois de tantas vitórias, Samuel olhou bem para trás, depois de tantas conquistas. Aleluia. Ele pôde dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então é Deus que nos ajuda. Por isso que no livro do Atos dos Apóstolos, Paulo fala: nele nós vivemos,
E Jesus fez questão de dizer. Por isso que nós não podemos bater no peito. Quantas pessoas às vezes batem no peito para dizer: olha, eu cheguei até onde eu cheguei. Eu não devo nada a ninguém. Tudo que eu construí foi com meu suor. E aí Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se Deus não tivesse nos dado vida, se Deus não tivesse nos dado saúde para nós trabalharmos, para nós irmos em busca dos nossos objetivos, nenhuma conquista nós teríamos. Então nunca bata no peito, nunca seja egoísta para dizer que você chegou até onde você chegou e não deve nada a ninguém. Nós devemos ser o nosso protagonista, que é o Criador do céu e da terra. Deus é o protagonista da igreja, conforme estou dizendo nesta manhã. Estamos terminando aí o ano de 2023. Deus é o protagonista. Se você ganhou uma alma para Jesus, não bata no peito e diz: eu ganhei uma alma para Jesus. Nós só pregamos. É o que Paulo está dizendo: ó, eu plantei, eu fui lá, povo, eu fui lá, irmãos, eu plantei, coloquei a sementinha lá no coração da pessoa, e aí depois o Apolo passou lá e deu uma regada. Só que se essa semente está na igreja hoje, é porque Deus deu o crescimento, é porque Deus fez ela germinar, é porque Deus fez ela brotar. Então nunca bata no peito. Eu já trouxe, já vi tantas pessoas, talvez até por simplicidade, por não ter o conhecimento da palavra de Deus, não que eu estou julgando as pessoas, mas muitas vezes as pessoas falam alguma coisa porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas talvez se estivesse ouvindo essa mensagem de hoje, a pessoa mudaria o conceito. Porque quantas pessoas falam: olha, aquele estava lá na favela, eu trouxe ele para a igreja. Não, o Espírito Santo trouxe ele. Você é o canal, eu sou o canal. E Deus é que abençoa a vida das pessoas. Por isso que nós pregamos, não é isso lá no livro do Antigo Testamento fala. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então, quem é que vai lá no fundo, na favela? Quem é que vai lá nos lugares difíceis para pregar o Evangelho? Somos nós. Mas quem é que vai convencer as pessoas? É o Espírito Santo. Por nós mesmos nós não somos nada. Por isso que João diz: quando ele vier, ele convencerá o homem do seu pecado. É o Espírito Santo, não é eu nem você. Ele é o protagonista. Por outro lado, irmãos, quantas vezes nesse ano pessoas vieram aqui na igreja e receberam a oração da fé, e foram curadas, e Deus ouviu as orações. Mas essas pessoas que estão aqui, que vão aí orar por vocês, nós não somos protagonistas. O protagonista é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que cura as pessoas. Certa vez o apóstolo Pedro estava indo para o templo e tinha um paralítico pedindo esmola, e aí Pedro, passando ali, mas o seu companheiro disse para o paralítico: olha para nós. Quando o paralítico olhou para o apóstolo pegou ele pela mão e diz: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos.
Não era o nome de Pedro e nem do companheiro que estava com ele que a bênção aconteceria. Mas Pedro identificou o protagonista da cura. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Quando nós oramos aqui, nós oramos em nome de Jesus. O protagonista é Jesus. É Jesus que te curou, não foi por causa desse nem daquele. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quiser. Quando você sair ali do seu banco para vir aqui para receber a bênção, não vem na direção do pastor Antônio, não vem na minha direção, não vem na direção do diácono Luiz, não vem na direção de nenhum dos nossos irmãos que está aqui na frente. Venha na direção de Jesus. Aleluia. Ele é que vai curar. Por isso que Pedro olhou para aquele povo depois daquele milagre, ficaram pasmados e chegaram até Pedro. Pedro disse: por que vocês estão olhando para nós? Como se em nós houvéssemos alguma virtude ou santidade. A virtude veio de Deus. A virtude veio de Jesus. Quando a mulher tocou lá na orla dos vestidos, Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim, de Jesus, saiu a virtude. Quando nós tocamos nos irmãos, colocamos a mão sobre a cabeça de vocês, recebam a virtude de Jesus Cristo. Então, amados, o protagonista da igreja em 2023 é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria informar para vocês que ao longo de 27 anos da Igreja Adventista da Promessa Renovada, passou várias pessoas por aqui. Várias pessoas deixaram esse ministério. Mas existe uma pessoa que ao longo desses 27 anos tem sido protagonista. E ele nunca deixou esse ministério, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o protagonista, ele está passeando na igreja, como diz no livro de Apocalipse. E como diz o hino, quando você chegou aqui, o Senhor já estava. Ele já estava organizando tudo para nos abençoar, para conceder ao pregador a palavra, ao que vai cantar, ao entusiasmo, ao que vai orar, para que ele possa ser o canal de bênção na vida das pessoas. E eu quero informar também para os irmãos: 2024 vai chegar. E quem vai continuar sendo o protagonista dessa igreja é o nosso Senhor Salvador. Ele será sempre o protagonista. Quando você vier aqui na sua casa, sair de lá, prepare o seu louvor, prepare sua mensagem e traga. Porque você vai representar, ou você vai apresentar o seu louvor, a sua mensagem. Não é para os irmãos. O que você vai apresentar é para o protagonista da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente, irmãos, a cada um de nós. E que todos nós possamos brilhar. Nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui para brilhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique não a você, mas ao Pai que está no céu. Tudo que você fizer aqui nessa igreja, tudo que eu fizer, não faça, né? Muitas pessoas às vezes
lá fora, elas fazem para se aparecer, elas fazem para dizer que é melhor do que os outros, mas quando você fazer, faça pelo que diz a palavra de Deus. Tudo que você tiver para a mão para fazer, faça conforme as suas forças, conforme o seu entendimento. Faça tudo que você tiver de fazer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Tudo que você fizer, suas doações, se vai dar uma cesta básica, vai dar alguma coisa para alguém, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. Ele é o protagonista da igreja, Ele é o protagonista da sua vida, Ele é o protagonista da minha vida. E que Ele cresça e que eu diminua.